aí, galera, nossa primeira aula aí do curso de eletrônica voltada para concurso público da Escola de Especialidade de Aeronáutica. Iremos estudar aqui primeiramente a parte de eletrônica analógica. Iremos abordar cada parte do edital. Então, espero que vocês gostem. Que puder comentar aí para que venha melhorar ou que esteja faltando, é só falar. Vamos começar agora estudando os semicondutores. Semicondutores são uma classe especial de elemento cuja condutividade está entre um bom condutor e um bom isolante. Como o próprio nome diz, o semicondutor ele não é nem um condutor e nem um isolante. Os principais semicondutores que vamos estudar, porque é o que é cobrado na prova, é o silício e o germânio. Como a gente vê nessa foto, aqui no lado temos um átomo de silício e aqui um átomo de germânio. Iremos estudar cada aspecto dele, suas características, o que os torna um semicondutor e a forma que é abordado esse assunto na prova, que é o principal. De início aqui podemos perceber uma semelhança entre os dois, apesar de o número de elétrons do germânio ser muito maior do que o do silício. Nós vemos que na sua camada de valência, que é a camada mais externa de um átomo, nós vemos 4 elétrons em ambos. Os dois átomos possuem 4 elétrons na sua valência. Agora vamos ver um pouco da estrutura dos átomos. Os componentes fundamentais de um átomo são o elétron, o próton e o nêutron. Na estrutura de treliça, nêutrons e prótons formam um núcleo, enquanto os elétrons aparecem em órbitas fixas ao redor do núcleo. Como eu já tinha dito, o silício tem 14 elétrons, ou não lembro, e o germânio tem 32. Na verdade eu não tinha dito, mas o silício ele contém 14 elétrons e o germânio contém 32 elétrons. Eu irei passar por todos os slides ensinando mais ou menos sobre o assunto de uma forma resumida. No final retornarei explicando como esse assunto é abordado na prova. O intuito é que vocês aprendam primeiro sobre o assunto, depois eu venho abordando o assunto da forma que cai na prova, já que todos entenderam. Então o que a gente pode perceber aqui de início é que nós temos o núcleo e várias outras, e do lado de fora, órbitas. E nessas órbitas temos os elétrons. A órbita mais externa, que é que para a gente vai interessar mais, se chama a camada de valência. Nós podemos ver que o silício ele tem 32 elétrons, enquanto o germânio tem 14. Porém, ambos têm 4 elétrons, representados por esses pontinhos pretos, na sua camada de valência. O núcleo ele é formado por nêutrons e prótons, enquanto a órbita é feita por elétrons. No germânio e no silício, há 4 elétrons na camada mais externa, chamados de elétrons de valência. Tais elétrons que ficam na camada de valência são nomeados de elétrons de valência. Essa ligação de átomos, reforçada pelo compartilhamento de elétrons, é chamada de ligação covalente. O termo intrínseco aplica-se a qualquer material semicondutor que tenha sido cuidadosamente refinado para produzir um número de impurezas a um nível muito baixo. Vamos estudar agora o que é uma ligação covalente. Nós vimos ali os átomos de silício e os átomos de germânio. Quando nós falamos de semicondutor, nós pensamos o quê? Em um diodo, pensamos em um transistor. Esses elementos, esses componentes, eles são formados por cristais. Exemplo, aqui nós temos uma foto de um cristal de silício, aonde somente contém átomos de silício. Podemos perceber que cada um deles contém ao seu redor
4 elétrons na sua camada mais externa, aqui representado por esses pontos cinzas com sinais de negativo. E esses elétrons estão na camada de valência. Só que na natureza tudo tende a manter um equilíbrio. Para que os átomos venham alcançar o equilíbrio, eles necessitam de 8 elétrons na sua camada de valência. Então, como é que o silício, contendo 4 elétrons na sua camada de valência, irá adquirir 8 elétrons para que ele venha se estabilizar? Ele irá fazer uma ligação com outros átomos de silício, formando um cristal de silício, que a gente chama ele de intrínseco. O que seria um material intrínseco? Seria um material, idealmente falando, um material puro, um material que não contém impurezas, que não contém outra espécie de átomos. Então aqui, o que acontece? Podemos pegar, por exemplo, esse silício aqui central. Ele está compartilhando o elétron dele com outro átomo de silício, e por vez esse também compartilha. O nome desse compartilhamento de elétrons é chamado de ligação covalente. Então, nós podemos ver que ele se liga a 4 outros átomos, compartilhando um elétron de cada átomo desse. Então, nós podemos perceber aqui que ele adquiriu 8 elétrons na sua camada de valência através desse compartilhamento. Os 4 elétrons que ele já possuía, mais 4 elétrons que foi compartilhado. Tanto ele quanto os demais também compartilharam, adquirindo novos elétrons. Materiais do tipo P e tipo N. Após a gente entender que existe um material chamado intrínseco, que não existe impureza, teoricamente esse material aqui não seria utilizado, porque nós aqui só contemos átomos de silício e ele estaria relativamente neutro aqui. Então, o que foi inventado? Um material tipo N, um material mais negativo, e um material tipo P. Um material semicondutor que tenha sido submetido a um processo de dopagem, e guardem bem esse nome, é chamado de material extrínseco. Aqui nós ouvimos falar do material intrínseco, que é aquele material que ele só contém átomos de um átomo determinado. Aqui no caso seria um silício. Existe agora também o material extrínseco. O que é o material extrínseco? É um material que ele sofreu uma dopagem. O que é dopagem? É quando você pega um cristal puro e acrescenta ele elementos que venham dar certas características para eles. No caso, a característica que a gente vai estudar é a característica negativa e positiva. O tipo N é um material do tipo N, é criado pela introdução de elementos de impureza. Viu que é dopado, é injetado no cristal puro impurezas que tenham 5 elétrons de valência, que são chamados de pentavalentes, tais como antimônio, arsênio e fósforo. As impurezas difundidas com 5 elétrons de valência são chamadas de átomos doadores. Nessa outra foto aqui, a gente vê agora não somente átomos de silício, mas no caso aqui um antimônio. O antimônio, ele possui 5 elétrons na sua camada de valência. Como a gente vê aqui, o silício ele contém apenas 4. O antimônio ele contém 5. Quando ele vai fazer a sua ligação covalente com os outros átomos de silício para garantir aqueles 8 elétrons na sua camada de valência, no caso do antimônio, irá sobrar um, que nós chamamos esse elétron de elétron livre. Então, o que acontece? Você pode ver que aqui existe um excesso de elétrons, porque além dos 8 átomos que ele vai, dos 8 elétrons que ele vai possuir, ele está com um a mais, que seria o 9º elétron. Então, esse elétron que não fez ligação covalente com nenhum outro átomo, porque ele está em excesso, tornou esse material aqui mais negativo, porque eu tenho mais elétrons do que o núcleo pode, entre aspas, sim, digamos, atrair, porque na verdade ele atrai, mas ele vai ter menos força de atração com esse elétron. Por isso que o nome dele é elétron livre. E quando a gente injetar uma determinada potência ou outros fatores pode ocasionar,
que esse elétron ele venha se desprender do seu núcleo. Mas vamos entender aqui que o material tipo N é acrescentado uma impureza com 5 elétrons de valência. Isso que é o mais importante a gente gravar. Para que se gere material tipo N, é necessário uma impureza de 5 elétrons na sua camada de valência. É como se nessa foto aqui, nós tivéssemos aqui o antimônio, claro que não tem essa mesma característica, e aqui ao invés de 4, teria um quinto elétron aqui. E esse elétron, na hora da ligação covalente, ele ficaria sozinho, porque não teria ligação covalente para fazer com ele. Então, outra coisa importante para a gente gravar são nomes: antimônio, arsênio e fósforo. E que esses átomos aqui são chamados de átomos doadores. Material intrínseco é aquele que sofre um processo extrínseco, na verdade. É o que sofre um processo de dopagem. Tipo N é o que é acrescentado em impurezas com 5 elétrons, os chamados pentas valentes, que são antimônio, arsênio e fósforo, e eles são chamados de átomos doadores porque eles doam elétrons. Já o material tipo P é formado pela dopagem de um cristal puro, que no caso seria aquele de silício, ou poderia ser de germânio também, com átomos de impureza que possuem 3 elétrons de valência. Conseguiu ver a diferença? No tipo N, nós temos 5 elétrons de valência, a impureza teria que ter 5 elétrons de valência. No tipo P, ele seria o trivalente, com 3 elétrons de valência, que pode ser o alumínio, bório ou gálio. Aqui nessa foto nós podemos ver o bório adicionado no meio de um cristal de silício. Ele irá fazer com seus 3 elétrons que ele possui ligações covalentes, teria um vazio ou átomos de silício, porém irá ficar um espaço vazio. Seria uma lacuna. Esse espaço vazio resultante é chamado de lacuna. É muito importante gravar esse nome. É representado por um círculo pequeno ou um sinal positivo. Então nós podemos ver que esse cristal aqui, ele tem uma falta de elétron, está faltando um elétron. Enquanto o outro tem um excesso de elétron, esse aqui tem uma falta de elétron, tornando o material mais positivo. As impurezas fundidas com 3 elétrons de valências são chamados de átomos aceitadores. Por quê? Porque eles aceitam elétrons. Enquanto esse doa, esse aceita elétrons. Então, o que é importante a gente gravar aqui? Que o material tipo P é formado pela dopagem de impurezas que possuem 3 elétrons na camada de valência, que são alumínio, bório ou gálio, que o espaço vazio é chamado de lacuna. Isso é muito importante gravar. Em um material tipo N, o elétron é chamado de portador majoritário e uma lacuna de portador minoritário, enquanto no material tipo P, a lacuna é a portadora majoritária e o elétron é o portador minoritário. O que significa isso? Temos aqui um cristal tipo N. O que seria o portador majoritário? É aquilo que contém mais. Então, logo no material tipo N, existem o excesso de elétron. Se tem um excesso de elétron, o portador majoritário será o elétron. No material tipo P, o portador majoritário será a lacuna, porque existe uma falta de elétron. Se tem uma falta de elétron, nós temos lacunas, que são espaços vazios. Então temos um temos o portador majoritário será a lacuna, o minoritário será o elétron. Explicarei para você por que existe esse sinal de mais aqui. É simples. Quando nós vemos aqui, por exemplo, esse átomo aqui, ele contém 5 elétrons na sua camada de valência. Você concorda comigo que com 5 elétrons ele está neutro? Porém, se ele perder esse elétron aqui, ele não se torna mais positivo, ou melhor, menos negativo. Por isso que se utiliza o sinal de mais. Porque quando ele perde, o elétron se desprende do seu núcleo,
ele torna um pouco mais positivo ou menos negativo o átomo. Esse aqui, por exemplo, como ele tem 3 elétrons na sua valência, quando ele recebe um elétron ele é um elemento que possui uma carga negativa, quando ele recebe um elétron ele se torna mais negativo. Por isso que nós temos o sinal negativo no material P. É só gravar aqui no material N a gente utiliza o sinal positivo, no material P a gente utiliza o sinal negativo, é o oposto. Agora vamos entender aqui mais ou menos como é que cai. Em provas anteriores eu tenho visto cair dessa forma, dar o enunciado, explicando simplesmente a característica e claro que pode ser o oposto também. E embaixo existem as nomenclaturas. Exemplo, pode cair na prova assim, ó. Elemento cuja condutividade está entre um bom condutor e um bom isolante. Aí tá lá embaixo, fio, não sei o que. Aí tá lá, semicondutor, por exemplo. Alternativa A é semicondutor. Alternativa B, capacitor. Alternativa C, ou qualquer outro, resistor, por exemplo. Claro que vai ser a alternativa A, semicondutores. Ele costuma ser assim que cai na prova. Dá a característica e põe nas alternativas. Ou pergunta a característica de um semicondutor. Parte de átomo pode cair como do que é formado o núcleo, nêutrons e prótons. Característica do silício, quantos elétrons ele possui em sua órbita. Perguntando o que é elétron de valência, entendeu? No caso seria o elétron que está na órbita mais externa. Perguntando também o que é a camada de valência, que seria a órbita mais externa de um átomo. O que é uma ligação covalente? É o compartilhamento de elétrons. O que é um material intrínseco? Isso é muito importante. O material intrínseco é um material puro, é um material que ele não que foi retirado ao máximo as suas impurezas, é um nível muito baixo. Deixa eu ver aqui, no material tipo, o que é um material extrínseco? É um material que houve o processo de dopagem. Material tipo N, o que é um material tipo N? É um material que houve introdução de elementos de impureza que tem 5 elétrons, um elemento de pureza pentavalente. Perguntando também, às vezes dando a nomenclatura, entendeu? No material tipo N, pode ser dopado, aí tá lá, pelos seguintes átomos, aí vem lá, antimônio, arsênio e fósforo, antimônio, arsênio e boro, antimônio, arsênio e galho, aí seria no caso antimônio, arsênio e boro, antimônio, arsênio e fósforo. Como eles são chamados, aí no caso seria doadores. Dessa forma é bem objetiva a prova, ela é bem objetiva, ela sempre segue mais ou menos essa linha, assim, pelo menos nas provas anteriores que eu tenho visto assim. No material tipo P, da mesma forma que o material tipo N, para dar característica, entendeu? É formado pela dopagem de um cristal puro, com qual tipo de impureza? Um trivalente, entendeu? Pode ser alumínio, boro ou galho. Da mesma forma que a anterior, o que é uma lacuna, um espaço vazio, entendeu? O que é no material tipo N, qual é o portador majoritário? É o elétron. Qual é o portador minoritário? Ou dando algum tipo de pegadinha. No material tipo N, o portador majoritário seria uma lacuna. A alternativa agora é falsa ou verdadeira. É mais ou menos isso também. Bom, essa foi a nossa primeira aula. Espero ter ajudado aí para dar um norte para vocês de como estudar. E nos vemos nas próximas aulas.